Meu nome é Beatriz e por 25 anos as paredes da Inova Marketing foram a minha segunda casa. Eu ajudei a erguer aquela agência do zero ao lado de Ricardo. Começamos em uma sala apertada, com 2 computadores e um sonho. Eu era a alma criativa, a estrategista que conquistava os clientes impossíveis. Ele era o rosto, o vendedor carismático. Juntos, nos tornamos uma das maiores agências de São Paulo. Mas, ao que parece, apenas um de nós tinha prazo de validade. Fui convocada para a sala de Ricardo numa tarde de sexta-feira. A sala dele, agora no topo de um arranha-céu na Faria Lima, era um aquário de vidro com vista para a cidade, um lugar que eu ajudei a conquistar. Ele não me ofereceu um café, apenas gesticulou para a cadeira, o sorriso polido no gosto. Bia, você sabe que o mercado está mudando, se tornando mais jovem, mais dinâmico. Precisamos de sangue novo, de uma mentalidade que converse com a geração Z. Eu senti um frio na espinha. Aos 54 anos, com um portfólio de campanhas premiadas e clientes que me eram leais por décadas, eu sabia onde aquela conversa ia dar. O que você está querendo dizer, Ricardo? Perguntei, a voz mais firme do que eu me sentia. Ele suspirou com a falsa compaixão de um carrasco. Estamos reestruturando e, com todo o respeito pela sua história aqui, você se tornou um pouco clássica demais para a nossa nova fase. O conselho acha que você é, velha demais para o cargo. Velha demais. A frase pairou no ar-condicionado da sala. 25 anos de dedicação, de noites mal dormidas, de ideias que geraram milhões para a empresa, tudo reduzido a 2 palavras cruéis. Enquanto assistente do RH, uma garota de 23 anos que eu mesma treinei me entregava os papéis da rescisão, eu sentia a humilhação queimar meu rosto. Ao passar pela agência com a minha caixa de pertences, vi os rostos jovens, a nova mentalidade e entendi tudo. Eu não era mais um ativo, era um fóssil. Mas ao olhar para o valor impresso no documento da minha rescisão, um número considerável que representava meus anos de serviço, o desespero começou a dar lugar a uma ideia. Uma chama fria e perigosa se acendeu dentro de mim. Ricardo e seu conselho de jovens gênios cometeram um erro fatal. Eles não estavam apenas me demitindo. Eles estavam me dando capital inicial para construir um império que os esmagaria. Os primeiros dias foram um nevoeiro. Passei um fim de semana inteiro trancada em meu apartamento, oscilando entre a raiva e uma profunda sensação de apagamento. 25 anos. Eu havia dedicado a minha vida adulta inteira à Inova Marketing. Meus insights estavam no DNA de cada grande campanha. Minha rede de contatos era o pilar de sustentação da carteira de clientes. E em uma tarde, tudo isso foi reduzido a velha demais. Deixei a dor me consumir por 72 horas. Na segunda-feira de manhã, a mulher que acordou não era mais a viúva da Inova Marketing. Era a CEO de um projeto ainda sem nome. Sentada na mesa da minha sala de jantar, com uma xícara de café e um bloco de notas, fiz um inventário da minha situação. De um lado, as desvantagens. Eu era uma mulher de 54 anos, recomeçando em um mercado obcecado pela juventude e com uma cláusula de não concorrência no meu contrato de demissão que me proibia de contatar clientes da Inova por 1 ano. Do outro lado, minhas armas. Uma rescisão gorda, uma reputação impecável no setor e, o mais importante, o conhecimento profundo de cada força e, principalmente, de cada fraqueza de Ricardo. Eu sabia que não podia fazer isso sozinha. O novo marketing era digital, movido por dados e tecnologia. Eu era a estrategista, a alma, mas precisava de um motor, e eu sabia exatamente quem procurar. Lucas era um gênio, um jovem analista de dados de 26 anos que eu havia contratado e mentoreado. Ele era quieto, introvertido e, por isso mesmo, completamente subestimado pela nova gestão de Ricardo, que só valorizava os criativos, barulhentos e descolados. Lucas via padrões nos números que ninguém mais via, mas suas ideias eram constantemente ignoradas. Marquei um café com ele em uma padaria discreta, longe da Faria Lima. Ele chegou hesitante, com medo de ser visto comigo. Fui direta. Lucas, eu tô abrindo minha própria agência e eu não quero você como meu funcionário. Eu quero você como meu sócio.
Os olhos dele se arregalaram. Mas, Beatriz, o Ricardo, a Inova... A Inova tá morrendo e não sabe, eu o cortei, com uma convicção que o fez se endireitar na cadeira. Eles estão obcecados com a juventude, com a imagem, e estão esquecendo do principal: resultados. Eles veem você como o garoto da planilha. Eu vejo você como o cérebro que vai prever o futuro. Com a minha experiência e a sua inteligência, nós não vamos apenas competir, nós vamos dominar. Naquele momento, ele viu o que eu estava oferecendo. Não apenas um emprego, mas o respeito que ele nunca teve. Ele apertou a minha mão. Eu tinha meu primeiro soldado. Nosso quartel-general foi o meu antigo escritório em casa. Batizamos a agência de Vértice Estratégia. O nome dizia tudo. Nós levaríamos nossos clientes ao topo. Meu advogado encontrou a brecha que precisávamos no contrato. A cláusula me proibia de abordar a carteira ativa da Inova, mas não dizia nada sobre ex-clientes. Clientes que a nova gestão de Ricardo, com a sua arrogância, havia perdido por negligência ou por considerá-los clássicos demais. Essa seria nossa porta de entrada. Nossa primeira mira foi a Clássicos Alfaiataria, uma marca tradicional de moda masculina. Eu os havia levado para a Inova há 10 anos. Eles saíram há 6 meses, insatisfeitos com os meninos de camiseta que não entendiam sua marca. Passei uma semana inteira com Lucas, mergulhada em dados. Construímos uma proposta que era uma obra de arte. Respeitava a tradição da marca, mas a projetava para o futuro digital com uma precisão cirúrgica, sem jargões da moda, sem promessas vazias, apenas estratégia pura, baseada em experiência e dados. Na sexta-feira seguinte, exatamente 2 semanas após minha demissão, eu e Lucas estávamos na recepção da alfaiataria esperando pela reunião. Eu, com o meu terninho impecável, e ele com o seu notebook cheio de gráficos revolucionários. Éramos a combinação improvável, a experiência e a inovação. Tudo que eu construí na vida e todo o meu futuro estavam naquela apresentação. A porta da sala de reuniões se abriu. Era a hora da caça começar. A sala de reuniões da Clássicos Alfaiataria era sóbria, elegante e intimidante. O Sr. Almeida, o fundador de 70 anos, nos olhava por cima dos óculos com ceticismo. Apesar da minha postura confiante, por dentro o medo gelado corria em minhas veias. Aquela era a nossa primeira jogada. Se eu errasse ali, cometer um único deslize, todo o projeto morreria antes mesmo de nascer. Então, Beatriz, ele disse a voz grave, ouvir dizer que você saiu da Inova. O que você tem para me oferecer que aqueles seus antigos garotos de camiseta não tinham? Foi a minha deixa. Respirei fundo, ancorei-me na raiva que me movia e comecei. Por meia hora não vendi um serviço. Contei uma história. A história da marca dele. A paixão dele pela qualidade. Falei com o respeito que apenas décadas de experiência poderiam me dar. Então passei a palavra a Lucas, que traduziu a alma em matemática, mostrando projeções e números inegáveis. Ao final da apresentação, um silêncio se instalou na sala. Cada segundo parecia uma hora. Eu vi meu futuro, minha dignidade e o dinheiro da minha rescisão pendurados na decisão daquele homem. Finalmente, ele tirou os óculos, limpou-os lentamente e nos olhou. Há quanto tempo eu não ouvi alguém falar do meu negócio com essa propriedade? Ele disse. Vocês não estão me vendendo um serviço. Estão me oferecendo uma parceria. Naquele dia, não saímos apenas com um contrato. Saímos com um aliado. A notícia viajou rápido e chegou a Ricardo como uma fofoca. A reação dele, segundo minha fonte, foi uma risada de escárnio. A Bia e o nerd? Ele teria dito. Deixa ela se divertir com os dinossauros. Nós estamos caçando unicórnios. Ele me subestimou. Foi o segundo grande erro dele. Com o dinheiro do contrato, a Vértice tomou forma. Alugamos um andar em um prédio modesto e fizemos nossa primeira contratação. Marta, uma redatora de 58 anos brilhante, que a Inova havia rebaixado para revisora. Juntas, começamos a colecionar os dinossauros que a Inova desprezava. Clientes sólidos, fiéis,
e extremamente lucrativos. A virada veio em um evento do setor, quando fui abordada por Sérgio Lins, o CEO da gigante de cosméticos Naturae, o maior cliente da Inova. Beatriz, que bom te ver! O que você fez pela alfaiataria do Almeida foi genial. Conversamos e no dia seguinte o telefone tocou no escritório de Ricardo. Era Sérgio. Ricardo, estou preocupado. Sinto que vocês perderam o foco. É bom vocês ficarem espertos. A concorrência está mais forte do que você imagina. A secretária me contou que após desligar, Ricardo atirou o porta-lápis contra a parede de vidro. Mas o pior não foi a explosão. Foi o silêncio gelado que se seguiu. Ricardo passou o resto da tarde trancado, o rosto uma máscara de fúria contida. No final do expediente, ela ouviu dizer ao telefone para alguém, a voz baixa e venenosa: "Fique de olho na Vértice Estratégia. Quero saber cada passo da Beatriz. Se ela acha que pode me desafiar no meu próprio quintal, vou lembrá-la por que eu estou no topo e ela está no lixo da história." O passatempo havia se tornado uma ameaça. E agora o predador ferido estava pronto para caçar. A ameaça de Ricardo não era vazia. Ele era um predador e, ao se sentir acuado, não hesitou em atacar. Mas, em sua arrogância, ele não mirou em mim diretamente. Mirou no que ele julgava ser o meu elo mais fraco: Lucas. Ricardo nunca entendeu que a lealdade que eu construí com minha equipe era baseada em respeito, não em contra-cheques. Ele convocou Lucas para uma reunião confidencial em um restaurante caríssimo. Lucas, antes de ir, me procurou. "Beatriz, ele quer conversar. O que eu faço?" Eu coloquei a mão em seu ombro. "Você vai, ouve o que ele tem a dizer e se lembra de quem acreditou em você primeiro." Ricardo descarregou toda a sua artilharia, ofereceu a Lucas o cargo de diretor de inovação digital, um salário 3 vezes maior e participação societária. E junto com a cenoura veio o porrete. "Não afunde com o navio da Beatriz, garoto", ele disse. "Ela é passado. E você sabe que neste mercado, ter o meu nome como inimigo pode fechar muitas portas." Foi uma jogada de mestre. Lucas ficou em silêncio. Ricardo, certo da vitória, recostou-se na cadeira. E foi aí que, para selar o acordo e exibir seu poder, ele cometeu o erro fatal, movido por pura vaidade. Ele se inclinou, a voz um sussurro conspiratório. "Olha, garoto, para você aprender como o jogo funciona de verdade, o segredo não é ter o melhor algoritmo, é ter o cliente certo no bolso", ele se gabou. "O Sérgio Lins da Naturae é leal a nós por um motivo. Ele sabe que eu tenho memória longa. Digamos apenas que eu o ajudei a enterrar umas histórias bem complicadas do passado, umas dívidas de jogo que ficariam péssimas no jornal. Ele é uma pessoa grata, e pessoas gratas, quando você sabe exatamente o que elas devem, não vão a lugar nenhum. É assim que se joga." Lucas não disse nada, apenas agradeceu pela oferta e disse que precisava pensar. Veio direto para o nosso escritório. Colocou o celular sobre a minha mesa e apertou o play. Ele havia gravado tudo. Ouvir a voz de Ricardo primeiro tentando comprar meu sócio e depois se gabando de chantagear seu maior cliente foi nauseante. A gravação era uma bomba atômica. Com aquilo, eu poderia destruir a carreira de Ricardo, a reputação da Inova e, colateralmente, a de Sérgio Lins. Olhei para Lucas, que havia passado no seu teste de fogo, e ele me entregou a arma definitiva. A vingança, que até então era uma questão de competição, havia se tornado algo muito mais complexo e perigoso. Eu tinha o poder de aniquilá-lo. A questão que pairava no ar, pesada como chumbo, não era mais se eu podia vencer. Era o quão sujo eu estava disposta a jogar para isso. O som da voz arrogante de Ricardo ecoou em nosso pequeno escritório e depois se dissolveu no silêncio. Lucas me olhava, os olhos brilhando. "A gente conseguiu, Beatriz. É o fim dele", ele disse. "Se essa gravação vazar, a Inova não dura uma semana." A proposta de Lucas era um veneno doce. Por um segundo eu me permiti fantasiar. A manchete no jornal:
O rosto de Ricardo, pálido e chocado, sendo levado por policiais. A parte de mim que foi ferida e descartada gritava por isso. Mas a parte de mim que sobreviveu, a estrategista que sabia jogar para ganhar, essa falou mais alto. Respirei fundo, empurrando o desejo de vingança imediata para o fundo da alma. Não, Lucas, eu disse, a voz muito mais calma do que a tempestade em meu peito. A gente não vai vazar nada. O incêndio queima tudo, o culpado e os inocentes. Vi a confusão no rosto dele. Pense bem, se isso se torna público, o que acontece com Sérgio Lins, com a Naturae? Não vou destruir uma floresta para queimar uma árvore podre. Então, o que a gente faz? Nós não vamos usar a gravação como uma granada, expliquei. Vamos usá-la como um bisturi. O medo de Sérgio Lins é o que o acorrenta ao Ricardo. Se quisermos libertá-lo, precisamos dar a ele algo mais forte que o medo, a esperança. Uma rota de fuga tão segura e brilhante que ele tem a coragem de mandar o chantagista para o inferno. A nossa missão mudou. Mergulhamos no que chamei de Projeto Fênix. Foram 3 semanas de imersão total, em que mal dormi ou comi direito. Mas a cada noite em claro, a cada xícara de café amargo na madrugada, eu sentia o império de Ricardo um passo mais perto do abismo. Lucas, Marta e eu trabalhamos dia e noite, construindo uma estratégia de 5 anos para a Naturae. Um plano tão completo e visionário que era em si uma obra de arte. O desafio era: como apresentar isso? A resposta veio com a notícia de que Sérgio Lins seria o palestrante principal na Expo Marketing. Usei minha influência e consegui um pequeno espaço para palestrar, numa sala secundária. O título: O futuro do mercado de cosméticos. Como dobrar seu valor de mercado em 5 anos através da estratégia de vértice. Lucas me olhou confuso. Mas a gente vai entregar nosso plano de graça? Eu sorri. Não, nós vamos acender um sinalizador tão brilhante e tão obviamente direcionado para a Naturae que apenas um homem na plateia importará. Não vamos bater na porta do Sérgio. Vamos fazer com que ele arrombe a nossa. A Expo Marketing era o maior evento do nosso setor, um verdadeiro coliseu de egos e orçamentos. A Inova Marketing, como sempre, tinha um estande gigantesco e reluzente logo na entrada, um monumento à arrogância de Ricardo, com telas interativas e baristas servindo cafés exóticos. Nós 3, eu, Lucas e Marta, éramos uma força guerrilheira em comparação. Nossas credenciais de palestrante de sala secundária não nos davam acesso às áreas VIP. Nosso campo de batalha era a sala 7B, um cubículo esquecido no subsolo do centro de convenções, com cheiro de carpete velho e cadeiras desconfortáveis. A disparidade era gritante, exatamente como Ricardo queria que fosse. Ele não se contentou em nos ignorar, ele tentou nos apagar. 1 hora antes da minha palestra, um organizador do evento, visivelmente constrangido, veio até nós. Dona Beatriz, peço 1000 desculpas, mas houve um erro de agendamento. Tivemos que remanejar sua palestra para as 15 horas. Eu olhei no relógio. A palestra principal de Sérgio Lins, o evento mais aguardado da feira, começava exatamente às 15 horas. Ricardo não estava apenas me colocando no porão, ele estava garantindo que o porão estivesse vazio. Marta soltou um suspiro de derrota. Lucas cerrou os punhos, frustrado. Ele conseguiu. Ele nos venceu antes de começarmos. Não, eu disse, e a calma na minha voz o surpreendeu. Olhei para a movimentação frenética dos corredores, para os rostos ambiciosos e senti o fogo da competição me aquecer. Não nos venceu. Ele apenas nos deu a oportunidade de sermos mais inteligentes. Juntei minha pequena equipe. Se não podemos trazer Sérgio até a nossa palestra, vamos levar a nossa palestra até o Sérgio. O plano B nasceu ali, no corredor barulhento em 5 minutos de pura adrenalina. Lucas, o nosso gênio tecnológico, sacou seu notebook. Eu consigo fazer uma transmissão ao vivo de alta qualidade com a minha câmera e o meu laptop. O problema é como fazer o link chegar até ele. Foi a minha vez de agir. Peguei meu celular e liguei para um número que não usava há anos. Flávia, é a Beatriz. Preciso de um favor.
e tem uma pauta exclusiva para o seu portal de notícias em troca. Flávia era uma das melhores jornalistas de negócios do país. Eu a ajudei no início de sua carreira e ela, além de me dever um favor, tinha um profundo desprezo pela arrogância de Ricardo. Expliquei o plano. Ela topou na hora. Deixa comigo, Bia. O tubarão vai cair na sua rede. Às 15 horas, eu subi no pequeno palco da sala 7B. A plateia era desoladora. 7 pessoas, incluindo 3 estudantes que provavelmente só queriam um lugar para descansar. Lucas estava no fundo da sala, operando a câmera com a concentração de um cineasta. Marta, na porta, entregava aos poucos que entravam um cartão com QR Code. Parecia um fracasso retumbante. Mas eu não estava falando para eles. Olhei diretamente para a pequena lente da câmera e comecei a palestra da minha vida. Eu não apresentei um serviço, eu revelei uma visão. Desdobrei o Projeto Fênix com uma paixão e uma precisão que vieram de 30 anos de experiência e 3 semanas de trabalho obsessivo. Falei diretamente para um auditório de uma única pessoa. Enquanto isso, a quilômetros de lá, no palco principal, Sérgio Lins encerrava sua palestra sob uma ovação. Ao descer as escadas, ele foi interceptado por Flávia. "Senhor Lins, parabéns", ela disse, estendendo seu tablet. "Já que o senhor está falando sobre o futuro, um colega me mandou o link de algo que está acontecendo agora em uma das salas pequenas. Uma tal de Vértice Strategy. Achei que o senhor, como um visionário, gostaria de ver o que os pequenos estão planejando." O bloco terminou com a imagem que o fotógrafo de Flávia me mandou depois. Sérgio Lins, parado no meio da agitação dos bastidores, os olhos fixos na tela do tablet. A expressão mudando de polida curiosidade para uma atenção profunda e arregalada. O sinalizador havia sido disparado e o alvo estava olhando diretamente para ele. A palestra na sala 7B terminou. As 7 pessoas na plateia aplaudiram educadamente. Lucas desligou a câmera e o silêncio que se instalou foi ensurdecedor. A adrenalina da apresentação deu lugar a uma ansiedade excruciante. Nós tínhamos feito a nossa jogada mais ousada. Tínhamos mostrado nosso plano, nosso as na manga, para quem quisesse ver. Se a nossa mensagem não tivesse chegado ao seu destino, teríamos apenas revelado nossa estratégia para o inimigo em troca de nada. A espera que se seguiu foi uma das mais longas da minha vida. Cada hora parecia um dia. Cada toque do celular era um sobressalto. Passaram-se 2 dias. A euforia da Expo Marketing já havia se dissipado, dando lugar à rotina do nosso pequeno escritório. Comecei a pensar que havia falhado, que minha jogada fora ousada demais. Foi então que o e-mail chegou. Era do assistente pessoal de Sérgio Lins. O texto era formal, quase frio. "Prezada senhora Beatriz, em nome do senhor Lins, agradeço as perspectivas apresentadas em sua palestra. Ele gostaria de convidá-la para um café na próxima quinta-feira, às 10 horas, no lobby do Hotel Emiliano, para uma conversa informal." O coração deu um salto no meu peito. Era um local neutro, discreto. Um encontro de negócios, mas com a cautela de uma operação de espionagem. No dia da reunião, eu fui sozinha. Aquele era um duelo de titãs, e eu precisava encará-lo sem escudos. Sérgio Lins era exatamente como parecia no palco. Elegante, inteligente e com um olhar que parecia ler seus pensamentos. Após as formalidades, ele foi direto ao ponto. "Beatriz, sua apresentação foi brilhante e perigosamente ousada. Foi um ataque direto e muito bem calculado à minha agência atual. Agora me diga, por que eu deveria confiar em uma estratégia que nasceu de uma vingança pessoal?" A pergunta era uma armadilha. Ele estava testando meu caráter. Este era o dilema. Eu poderia usar o que sabia, insinuar a verdade sobre Ricardo para ganhar sua confiança? Ou eu deveria vencer de forma limpa, mesmo que isso me colocasse em desvantagem? Lembrei-me do meu próprio discurso para Lucas. Eu não destruiria inocentes. "Sérgio, com todo respeito, você está enganado", respondi, mantendo seu olhar.
Minha apresentação não nasceu de uma vingança, nasceu de uma filosofia. A filosofia de que experiência tem valor e de que resultados importam mais do que aparências. Uma filosofia que, infelizmente, a Inova abandonou. Fiz uma pausa. Eu não estou aqui para falar mal do Ricardo. Estou aqui para falar bem da Vértice. E eu não peço sua confiança cega. Eu proponho um teste. Deslizei uma única folha de papel pela mesa. Nos dê o seu maior desafio de marca. Um produto que não decola. Um mercado que vocês não conseguem penetrar. Um problema que a Inova não resolveu em 1 ano. Nos dê 90 dias e um orçamento simbólico. Se não superarmos os resultados deles em no mínimo 20%, vocês não nos devem 1 centavo e nunca mais ouvirão falar de nós. Se superarmos, aí sim conversaremos. Vi um brilho de admiração em seus olhos. Era uma proposta irrecusável, de alto ganho e risco zero para ele. Mas ele ainda estava preso. Beatriz, meu relacionamento com o Ricardo é complicado. Temos uma longa história. Contratos com esse não são simples de romper. Era o mais perto que ele chegaria de um pedido de socorro. Ele estava me mostrando as barras de sua prisão. Este era o momento decisivo. Eu poderia insinuar sobre a gravação, oferecer a chave da cela, mas escolhi o caminho mais difícil. Eu imagino que sim. Relações de longa data sempre têm suas complexidades. Eu disse com uma empatia genuína. Mas o meu trabalho não é entender as complexidades do seu relacionamento com ele. É simplificar a sua vida com resultados. Se o seu problema for o contrato, minha equipe jurídica pode estudar a melhor forma de uma transição suave e sem traumas. Nós cuidamos da guerra nos bastidores. O senhor só precisa se preocupar em uma coisa: estar preparado para o crescimento que a Vértice vai gerar para a Naturai. Eu me levantei, estendendo a mão. Pense na minha proposta, Sérgio. Ele apertou minha mão, o olhar pensativo. Eu não havia lhe oferecido uma arma para lutar contra seu chantagista. Havia lhe oferecido algo muito melhor. Um escudo e a chance de vencer a guerra sem precisar disparar um único tiro. A resposta de Sérgio Lins veio 48 horas depois. Um novo e-mail, ainda mais discreto, com um anexo. Era o desafio, uma linha de cremes faciais orgânicos da Naturai, que havia sido um fracasso de lançamento. A equipe da Inova havia rotulado como produto de nicho, sem apelo para o público jovem, e a abandonado em um canto escuro do portfólio. Era o patinho feio da empresa, e Sérgio o estava entregando a nós. Tínhamos 90 dias e um orçamento modesto para provar que o patinho feio podia se tornar um cisne. O projeto começou em sigilo absoluto. Para a Inova e para o resto do mercado, nós éramos apenas a pequena agência dos dinossauros, mas em nosso escritório éramos a força-tarefa secreta da Naturai. Mergulhamos no trabalho com uma intensidade febril. Enquanto a Inova gastava milhões em campanhas genéricas com influenciadores da moda, nós fazíamos o trabalho de base. Lucas analisou terabytes de dados e descobriu o público que a Inova ignorou: mulheres de 40 a 60 anos, com alto poder aquisitivo, preocupadas com sustentabilidade e que se sentiam completamente invisíveis nas campanhas obcecadas pela juventude. Marta criou textos que não vendiam um produto, vendiam um ideal de maturidade e bem-estar. E eu teci tudo em uma estratégia digital cirúrgica. Enquanto estávamos imersos em nosso projeto secreto, Ricardo sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele não sabia do nosso acordo com a Naturai, mas percebia a mudança. Sérgio Lins, antes um aliado caloroso, tornara-se distante e questionador. As reuniões eram mais frias, os relatórios da Inova mais escrutinados. A paranoia de Ricardo começou a crescer. Ele sabia que eu estava me movendo no tabuleiro, mas não conseguia ver a minha peça. E um predador acuado, quando não vê o inimigo, ataca a esmo. A retaliação veio da forma mais suja possível. O alvo não foi a Vértice, foi o nosso primeiro e mais leal cliente, a Clássicos Alfaiataria. De um dia para o outro, uma campanha anônima e brutal explodiu nas redes sociais. Um blog de notícias de moda, criado há poucas semanas, publicou uma matéria caluniosa, acusando a alfaiataria de usar trabalho análogo à escravidão em suas oficinas. A mentira era absurda, mas bem produzida, com fotos falsas e depoimentos anônimos. A história viralizou, impulsionada por uma rede de bots e perfis falsos.
A reputação de uma empresa de 70 anos estava sendo assassinada em tempo real. O telefone tocou. Era o Sr. Almeida, a voz embargada pelo pânico e pela fúria. Beatriz, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Estão nos chamando de exploradores, de criminosos. De onde veio isso? Enquanto eu o acalmava, prometendo que descobriríamos a origem do ataque, Lucas já estava com os dedos voando sobre o teclado. Ele não era apenas um analista de dados, era um mestre do universo digital. Passou a noite em claro rastreando a arquitetura do ataque, seguindo as migalhas de pão digitais deixadas pelos bots, mergulhando nas camadas de servidores proxy que tentavam esconder a origem da campanha. Na manhã seguinte, ele me chamou em sua mesa. O rosto estava cansado, mas os olhos brilhavam com a fúria da descoberta. Eu encontrei Beatriz, ele disse, a voz baixa. A campanha foi disparada de uma rede de servidores na Europa Oriental, quase impossível de rastrear, mas eles cometeram um erro, um pequeno erro. Ele apontou para uma linha de código na tela. Eles usaram uma ferramenta de disparo customizada, e essa ferramenta tem uma assinatura digital, um pedaço de código único. Eu reconheço essa assinatura. É a mesma de uma ferramenta que a equipe de projetos especiais da Inova Marketing desenvolveu no ano passado. Eu mesmo ajudei a testar. O ar ficou rarefeito. Aquilo era a prova. Ricardo não estava mais apenas competindo, ele estava jogando sujo, cometendo um crime de difamação para destruir nossos clientes e, por consequência, a nós. A guerra havia escalado para um novo e perigoso patamar. E eu, que hesitei em usar a gravação que tinha, agora segurava a prova de um segundo crime. A questão já não era mais sobre ética, era sobre sobrevivência. A prova do crime de Ricardo, brilhando na tela do computador de Lucas, não me deu uma sensação de triunfo. Deu-me uma fúria gelada. A guerra havia mudado. Não se tratava mais de provar meu valor. Tratava-se de proteger aqueles que confiaram em mim. Chamei uma reunião de emergência com o Sr. Almeida. Encontrei-o em seu escritório, um homem honrado, devastado, vendo o nome de sua família ser arrastado na lama. Ele queria processar, emitir notas de repúdio. Não, Sr. Almeida, eu disse, minha voz calma e firme, cortando seu pânico. Se nos defendermos, damos credibilidade à mentira. Se processarmos um fantasma, a briga se arrasta e a mancha fica. Nós não vamos jogar o jogo deles. Vamos virar o tabuleiro. Apresentei a ele a minha contraofensiva, uma campanha de transparência radical. Nós não vamos negar a acusação. Vamos aniquilá-la com a verdade. Nas 48 horas seguintes, a Vértice Estratégia se transformou em uma sala de guerra de relações públicas. Lucas trabalhou incansavelmente, desmontando a rede de bots e identificando com seus dados as comunidades online onde a verdade teria mais impacto. Marta escreveu a mais bela peça de sua carreira, um manifesto chamado As Mãos que Constroem, contando a história dos artesãos da alfaiataria. E eu usei minha agenda. Liguei para os jornalistas mais respeitados do país, não para pedir uma defesa, mas para oferecer uma história. Eu tenho uma pauta sobre tradição, ética e como uma marca de 70 anos está sobrevivendo na era das fake news. Querem ver nossas oficinas abertas? Sem filtros? Enquanto a nossa contraofensiva estava sendo montada, tomei a decisão mais arriscada de todas. Peguei o telefone e liguei para Sérgio Lins. Sérgio, aqui é a Beatriz. Peço desculpas pelo contato. Sei que nosso acordo era discreto. Não estou ligando sobre o nosso projeto. Estou ligando para pedir um favor pessoal. Expliquei a situação do meu cliente, sem jamais mencionar o nome de Ricardo ou da Inova. Um dos meus clientes, um homem de uma integridade imensa, está sendo vítima de uma campanha de difamação anônima e criminosa. O senhor é uma das vozes mais poderosas do nosso mercado. Um simples comentário seu em suas redes sobre a importância do jogo limpo e o perigo da desinformação nos negócios teria um peso enorme. Houve uma pausa do outro lado da linha. Eu havia colocado Sérgio em uma posição delicada, pedindo que ele, indiretamente, tomasse um lado. Entendo, Beatriz. Deixe-me ver o que posso fazer. Ele disse, a voz neutra. O que aconteceu em seguida foi uma avalanche. Nossa campanha de transparência foi ao ar. Um mini documentário mostrando os artesãos viralizou. A hashtag Eu Visto Clássicos explodiu. E no meio de tudo isso,
Sérgio Lins postou em seu LinkedIn um artigo contundente, intitulado O Câncer da Desinformação, a ética como última fronteira do marketing. Ele não citou nomes, mas o recado foi um torpedo. O mercado inteiro entendeu. A campanha de difamação se desfez em horas. O público, revoltado com a tática suja, abraçou a Clássicos Alfaiataria. O ataque de Ricardo não apenas falhou, ele gerou uma onda de apoio que resultou em um aumento de 30% nas vendas da marca. Na noite da nossa vitória, recebi um e-mail de Sérgio Lins. O assunto era reunião. O corpo do e-mail era curto e devastador. Beatriz, o que você fez pela alfaiataria não foi apenas marketing, foi uma aula de coragem e classe. Sobre o nosso projeto piloto, esqueça os 90 dias. Ele já foi aprovado. Quero uma reunião com você e sua equipe na próxima semana para discutirmos os termos da transição completa da conta principal da Naturey para Vértice Estratégia. Chega de amadorismo. Atenciosamente, Sérgio Lins. Eu li o e-mail 3 vezes. O ataque desesperado de Ricardo foi o catalisador. Ele não apenas perdeu a pequena batalha contra a alfaiataria. Sua tática suja fez ele perder a guerra inteira. Ele ainda não sabia. Mas o seu maior cliente, a joia da sua coroa, já era nosso. A vingança estava saindo melhor do que o plano. A reunião na sede da Naturey foi a nossa coroação. O mesmo trio que, semanas antes, se amontoava em uma saleta no subsolo de um centro de convenções, agora estava sentado na imponente sala de reuniões de uma das maiores empresas do país. Apresentamos os resultados preliminares do nosso projeto piloto para a linha de cremes orgânicos. Em apenas 45 dias, havíamos revertido a queda nas vendas e gerado um aumento de 15% no engajamento online. Os números eram irrefutáveis. Sérgio Lins e sua diretoria nos olhavam não como uma pequena agência, mas como os arquitetos de seu futuro. O contrato de transição foi assinado ali mesmo. A Vértice Estratégia era oficialmente a nova agência da Naturey. Enquanto celebrávamos discretamente com o almoço, a bomba explodia no 25º andar do prédio da Inova Marketing. Ricardo, como soube depois, recebeu um envelope timbrado do departamento jurídico da Naturey. Ele o abriu com um sorriso, esperando uma renovação de rotina. O sorriso se desfez em uma máscara de incredulidade e, em seguida, em uma fúria vulcânica. A carta anunciava, em termos frios e legais, a rescisão imediata do contrato de décadas, citando uma revisão de alinhamento estratégico. Ele não precisou de um detetive para saber quem estava por trás daquilo. Minha fonte me contou que o grito dele ecoou pelo andar inteiro, um único nome, cuspido com ódio: Beatriz. Um homem como Ricardo não aceita a derrota. Ele não entende a competição leal. Para ele, perder não era uma opção, era uma aniquilação. E sua reação foi de um animal encurralado, morder com toda a força a jugular de quem o ameaçava. Ele perdeu o cliente, mas ainda tinha sua arma, a chantagem contra Sérgio Lins. E, em um ato de desespero e maldade pura, ele decidiu usá-la. Seu raciocínio era de terra arrasada. Se eu não posso ter a Naturey, ninguém mais a terá. Vou afundar o Sérgio e provar que a nova agência dele é um imã de escândalos. Ele pegou o telefone e ligou para um jornalista de tabloide que mantinha em sua folha de pagamento. Tenho uma matéria para você, exclusiva, sobre os segredos sujos do CEO da Naturey. Prepare a primeira página. O que Ricardo não sabia é que o mundo dos negócios é menor do que ele pensa, e a lealdade uma via de mão dupla. Sérgio Lins tinha seus próprios informantes. Horas depois, meu celular tocou. Era Sérgio. A voz dele era tensa, mas firme. Beatriz, temos um problema. O Ricardo está prestes a vazar uma história antiga e pessoal sobre mim para a imprensa. Uma história que ele usou para me manter na linha por anos. Naquele momento, ele me confessou a natureza da chantagem. Ele estava me confiando o seu maior segredo, sua maior vulnerabilidade. Ele estava finalmente pedindo minha ajuda. A hora da estratégia elegante havia acabado. O bisturi não era mais suficiente. Era a hora da granada. Eu tinha a gravação de Ricardo confessando o crime de chantagem. A peça que faltava para provar que qualquer vazamento dele seria um ato de retaliação criminoso. Não se preocupe, Sérgio.
Eu disse, acalme minha voz contrastando com a tempestade que se formava. Eu sei exatamente como desarmar essa bomba. Deixe comigo. Desliguei e disquei o número direto da sala de Ricardo. Ele atendeu no primeiro toque, a respiração pesada de raiva. Ricardo, aqui é a Beatriz. Houve um silêncio carregado de ódio do outro lado. Eu soube que você está pensando em compartilhar algumas histórias antigas com a imprensa. Acontece que eu também tenho uma história, uma mais recente e com áudio. Proponho uma troca. No seu aquário de vidro, em 1 hora. E venha sozinho. É a hora dos sócios originais terem sua última reunião. 1 hora depois, eu estava de volta em Nova Marketing, pela primeira vez desde a minha demissão. Ao sair do elevador, um silêncio estranho se abateu sobre o andar. Os funcionários jovens, os mesmos que me olharam com pena quando saí com a minha caixa, agora me observavam com uma mistura de medo e admiração. A notícia da perda da conta da Naturai já devia ter se espalhado como um incêndio. Eu não era mais o fantasma do passado. Eu era o futuro que havia chegado para cobrar a conta. Caminhei pelo carpete cinza, o som dos meus saltos ecoando como uma marcha. Não parei na recepção. Fui direto para o aquário de vidro no final do corredor. Ricardo estava de pé, de costas para a porta, olhando para a cidade que ele pensava governar. Parecia um rei inspecionando um reino que já não lhe pertencia. Ele se virou quando eu entrei. O rosto dele era uma máscara de fúria. "O que você quer, Beatriz?" Ele rosnou. "Veio saborear sua pequena vitória? Acha que vai roubar meu maior cliente e sair impune?" Eu fechei a porta atrás de mim. A inversão de poder naquela sala era quase palpável. "Eu não roubei nada, Ricardo. Eu vendi competência. Você vendia chantagem. O cliente fez uma escolha", eu disse, minha voz calma. "E não, eu não vim aqui para me gabar. Eu vim para te impedir de cometer o último e mais estúpido erro da sua vida." Ele riu. Um som seco e sem humor. "Ah, é? E quem vai me impedir? Você? Eu vou destruir o Sérgio Lins. Vou expor cada podre dele. Vou mostrar ao mercado o tipo de gente com quem a sua agenciazinha de fundo de quintal se associou." Eu não respondi. Apenas caminhei até sua mesa de vidro de R$ 50.000, tirei meu celular do bolso e o coloquei delicadamente sobre a superfície fria. Com um toque, apertei o play. A voz dele arrogante e presunçosa preencheu o silêncio do aquário. "O Sérgio Lins sabe que eu tenho memória longa. Digamos apenas que eu o ajudei a enterrar umas histórias bem complicadas do passado. Umas dívidas de jogo que ficariam péssimas no jornal. Pessoas gratas, quando você sabe o que elas devem, não vão a lugar nenhum. É assim que se joga." O rosto de Ricardo se transformou. A cor sumiu. A fúria deu lugar a um choque puro, gelado. Ele estava ouvindo a própria voz confessar um crime. A própria voz lhe dar o golpe de misericórdia. O entendimento de que foi Lucas, o nerd que ele tanto subestimou, quem o havia gravado, foi a última camada de sua humilhação. Parei a gravação. "Esta pequena história, Ricardo", eu disse pegando o celular, "está salvo em múltiplos servidores com instruções para ser enviada automaticamente para os maiores portais de notícias do país e para o Conselho da Naturai, se uma única palavra sobre o Sérgio Lins for publicada, ou se, por acaso, eu tropeçar e cair de um lance de escadas." Ele desabou na sua cadeira de couro, o ar saindo dos seus pulmões. Ele estava acabado. E ele sabia. "Agora vamos aos termos da sua rendição. Primeiro, você vai ligar para o seu jornalista na minha frente e cancelar a matéria. Vai dizer que a fonte não era confiável. Segundo, meu advogado está subindo. Ele traz uma rescisão do meu contrato de não concorrência. Você vai assiná-la, me liberando de todas as cláusulas, para sempre. E terceiro, eu disse saboreando cada palavra, até o final do dia, você vai enviar um comunicado interno para toda a Inova, em seu nome,
vai pedir desculpas pela minha saída abrupta. Admitir que foi um grave erro estratégico baseado em preconceitos ultrapassados sobre idade e experiência. E para fechar, vai desejar todo o sucesso do mundo à minha ex-sócia e amiga Beatriz em seu novo e promissor empreendimento, a Verx Estratégia. Ele me olhou, os olhos vazios, derrotados. Você me destruiu. Eu peguei minha bolsa, pronta para sair. Não, Ricardo, eu não te destruí. Fiz uma pausa na porta. Você se destruiu no dia em que olhou para 25 anos de experiência e só conseguiu enxergar um prazo de validade. Eu apenas construí uma empresa melhor com o dinheiro da sua arrogância. Saí do aquário pela última vez, deixando para trás um homem que havia se tornado um fóssil no seu próprio museu de vidro. A última reunião com Ricardo não terminou quando eu saí de sua sala. O verdadeiro fim dele foi assistido por toda a sua empresa. Naquela mesma tarde, um e-mail, disparado por ele, chegou à caixa de entrada de todos os funcionários da Inova Marketing. O texto era exatamente o que eu ditei. Uma admissão humilhante de seu grave erro estratégico, um pedido de desculpas forçado e um elogio à promissora Vértice Estratégia. Aquele e-mail foi a rachadura que quebrou a barragem. A autoridade de Ricardo, construída sobre um mito de infalibilidade e visão de futuro, desmoronou em um único parágrafo. O líder visionário havia admitido, publicamente, ser um tolo preconceituoso. O efeito foi imediato. O que se seguiu foi um êxodo. Os melhores talentos da Inova, especialmente os profissionais mais experientes, que se sentiam, como eu, à beira do descarte, viram na Vértice não apenas uma nova agência, mas um refúgio. O celular de Lucas não parava de tocar. Eram seus antigos colegas, os melhores analistas, redatores e designers, todos querendo saber se havia espaço em nosso barco. Enquanto a Inova Marketing sangrava seus melhores talentos, a Vértice Estratégia florescia. Com a conta da Naturae como nossa vitrine e o contrato de não concorrência rasgado, o mercado se abriu para nós. Tornamo-nos a agência do momento, conhecidos como a casa que unia a sabedoria da experiência com a precisão da inovação. Em 6 meses, nos mudamos para um andar inteiro em um prédio na Berrini. Contratei de volta cada bom profissional que Ricardo havia descartado por idade ou por não ter o perfil. Nossa equipe era uma mistura vibrante de cabelos grisalhos e tatuagens, de décadas de experiência e da energia da juventude. E nós éramos imbatíveis. A queda de Ricardo foi lenta, patética e para ele certamente agonizante. Sem a Naturae e sem sua equipe sênior, a Inova perdeu a alma e a capacidade de entregar resultados. Outros grandes clientes, sentindo a instabilidade, começaram a pular do navio. Em menos de um ano, a agência que ele levou 25 anos para construir estava afundada em dívidas, irrelevante. A última notícia que tive foi que ele vendeu o que restava da Inova por uma fração de seu valor para um grande conglomerado, apenas para cobrir as dívidas, e se aposentou. O outdoor com o nome Inova Marketing foi retirado do topo do prédio. O rei havia sido deposto de seu aquário de vidro. Hoje, da janela do meu novo escritório, às vezes olho para aquele prédio. Não sinto alegria pela ruína dele, mas uma sensação de justiça sombria. Minha vingança, que começou como uma reação à humilhação pessoal, tornou-se algo maior. Foi uma prova de conceito. Uma prova de que, no mundo dos negócios e na vida, descartar a experiência não é uma estratégia, é um suicídio. Eu não ganhei apenas a minha carreira de volta. Eu construí um lugar onde o valor de uma pessoa não é medido pelo ano em seu RG, mas pela força das ideias. Ricardo me chamou de velha, de fóssil, e no fim, ele tinha razão. Fósseis, quando submetidos à pressão certa, se transformam em diamantes. E o meu império estava apenas começando a brilhar.
A jornada de Beatriz nos mostra que a idade nunca é um ponto final, mas sim um ponto de vantagem, e que a maior resposta a uma humilhação é o sucesso estrondoso. Quantos de nós já não nos sentimos descartados ou subestimados? O que você faria com o dinheiro da sua rescisão? Conte sua história ou sua opinião aqui nos comentários. Vamos adorar ler. Se você se inspirou com essa história de superação e vingança corporativa, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas tramas emocionantes. E se você está pronto para mais uma história de uma mulher forte que deu a volta por cima, clique no vídeo que está aparecendo agora na tela e confira a nossa próxima história. Meu marido riu e disse que eu nunca sobreviveria sem ele. Anos depois, ele bateu na porta da minha mansão e pediu: "Você não vai se arrepender."